A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Falar de meio ambiente do Brasil é falar de um tema complexo, é falar de um tema que gera discussões, é falar de um tema que gera polêmicas. O Brasil é ambientalmente correto? É tão cobrado por muitas outras nações. Nós temos muitas leis. As nossas leis são realmente cumpridas ou não? Existe um excesso de exigências para o produtor rural? Vamos entender um pouco mais a respeito disso. E eu vou conversar agora com Samantha Pineda, advogada especialista em direito ambiental. Pessoa que eu já tive o privilégio de entrevistar algumas vezes. Querido, o privilégio foi meu trazer, tá aqui de novo. Como é que você está, Samantha? Tudo ótimo. Você tem uma palestra na feira da Tecnoshow? Essa entrevista provavelmente o pessoal vai ouvir e assistir depois da feira, mas nós estamos aqui na feira, tanto é que tem barulho, tem coisas acontecendo. Tem essa dinâmica Essa boa dinâmica de feira, né? É. Tem hora que eu assim, tem hora que me dá um estresse, gente, eu estou entrevistando aqui, tá aquele barulhão, e eu lembro, pra quê? Eu tô na feira, na feira, deixa. é isso. Eu não tô no estúdio, né? Deixa essa energia boa vir. Deixa a né? coisa acontecer. Samantha, o que você tem para falar para o produtor rural numa feira como a Tecnoshow? Olha, Divino, dá pra gente falar durante um dia inteiro, mas a gente precisa focar. É. E essa tua introdução foi muito interessante, né? Porque que falar sempre quando meio ambiente é polêmica. Quando a gente fala de meio ambiente no agro, a gente tem a imagem do agro distorcida, que é desmatador, que usa agrotóxico, que não respeita rio, enfim. E quando você vai ver números, a gente percebe que realmente o que acontece no Brasil é muito diferente do que acontece lá fora, só que é para o bem, né? Que a gente tem áreas de preservação permanente, que a gente tem um agro mais conservacionista, eu diria, do que os outros. Só que o que está acontecendo agora? 1º de abril de 2026, entrou em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional que disse o seguinte: se tiver um alerta do PRODES, o PRODES é um satélite de monitoramento do INPE É brasileiro? brasileiro para monitorar desmatamentos. Só que ele monitora sem qualquer informação adicional. Ele não tem ligação com o CAR, ele não tem ligação com nenhum sistema de licenciamentos ambientais que são dados pelos estados. Então, o PRODES, ele vê lá uma imagem e ele levanta uma bandeirinha. Ah, esse é brasileiro mesmo. É. Pois é. E ele é usado pelo nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ele é um satélite de monitoramento para... Qual que era o primeiro fim, né? Para que a gente pudesse, depois de um alerta do PRODES, verificar o que tinha acontecido naquela região. Foi um fogo? Foi um desmatamento de fato? Ou o sujeito só trocou a lavoura da cana? Só colheu o eucalipto dele? Trocou o pomar? Enfim. Só que o Conselho Monetário Nacional emitiu uma resolução 5193, que colocou uma parte socioambiental da exigência em vigor agora em abril, falando o seguinte: qualquer alerta do PRODES tem que suspender financiamento, fornecimento de crédito rural. Mas peraí, o que tem a ver Conselho Monetário Nacional com desmatamento, meio ambiente? Porque isso aí não teria que ser outro setor? Ai, obrigada por essa pergunta, Divino. O que o banco tem a ver com fiscalização ambiental? O banco não é fiscal ambiental. Por que a gente tem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? IBAMA, conselhos e órgãos estaduais, enfim. O que acontece é que o direito brasileiro tem uma peculiaridade. Nós temos uma tal de responsabilidade solidária. Qualquer dano ambiental envolve todos os agentes naquele dano. É o banco que financiou para que aquele dano acontecesse.
desculpa, é o consumidor que pegou aquele produto que vinha do dano. Então, a gente transformou todo mundo em fiscal. O banco que fornece o crédito, o frigorífico que compra o boi. Todo mundo está fiscalizando aquele produtor, porque esses indiretos também são responsáveis por danos ambientais. Você falou um negócio interessante. Todo mundo é fiscal, todo mundo meio que assim, obrigatoriamente se torna fiscal, não é voluntariamente não, se torna fiscal. Porém, os órgãos ambientais não estão querendo ter fiscais. Os Não. fiscais não estão indo nas propriedades rurais, não estão indo ver em loco. Tudo é por satélite. Pega foto de satélite, não sei o quê. Não é contraditório isso? É contraditório do ponto de vista técnico e também é complexo do ponto de vista do direito, porque no direito, quando você tem uma atribuição de algum dano a você, de algum prejuízo que você causou, é básico da nossa lei que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Neste caso do PRODES, o produtor é culpado até que ele prove que é inocente, porque se o alerta do PRODES acende e o banco ou a instituição financeira, a cooperativa de crédito, é obrigada a suspender a operação de fornecimento de crédito, ela já aplicou uma sanção antes de ver se o cara é culpado, antes de ver se aquele desmatamento tinha uma autorização, antes de saber se era realmente um desmatamento. Então, realmente é complicado. Eu acho que é muito desejável pelo agro brasileiro, e isso é bacana ficar claro aqui, que nós não queremos desmatamentos ilegais. O agro não quer desmatamento ilegal, porque o cara que desmata ilegal, ele concorre de uma forma desleal com o produtor que faz tudo certinho. Porque, como falamos, o banco não dá o crédito, o frigorífico não compra o boi, ele é multado, embargado, tem processo crime. Então, a gente não quer o desmatamento ilegal, mas nós queremos a avaliação de se houve desmatamento ilegal por uma ferramenta eficiente. Samantha, a quem interessa que essa questão não seja resolvida? Porque lembra daquela rodinha que fica um ratinho ali rodando a rodinha, ele não sai do lugar? Uhum. Nunca. Porque são muito poucos os que desmatam e sabe-se quem desmata. Sabe que não é produtor rural, sabe para onde essa madeira está indo, sabe quem está comprando. Sabe aonde que vai virar garimpo ilegal, Tudo. grilagem. Sabe de tudo. A quem interessa não resolver essa questão? Pode falar, rasga o verbo. Não é comprometedor. Acho que comprometedor é fazer o que fazem com o agronegócio. Comprometedor é fazer o que fazem com o produtor rural. É colocar o produtor rural nesse lugar que não pertence a ele. Mas ele é a parte mais fraca desse elo. Pois é. Por quê? Porque a gente está falando de crime organizado. Nós estamos falando de milícia que atua em garimpo ilegal, que manda nosso ouro, nosso diamante, nossas pedras preciosas para fora. A gente está falando de traficante de madeira nobre, a gente está falando de traficante de animal silvestre, que é o terceiro tráfico depois de arma e droga. Isso é muito dinheiro. Primeiro ponto. Deixa eu te falar mais. Agora você me provocou. Tá, agora vamos lá. Vamos rasgar o verbo nesse negócio. Então, a gente está falando primeiro de crime organizado. Depois nós estamos falando de pessoas que, segundo a CPMI das ONGs, ficou comprovado que se alternam, tanto no governo quanto nessas ONGs, as mesmas pessoas que criam os programas, depois elas se inscrevem para estar nesses programas, que criam dificuldade para vender facilidade. Vem dinheiro de fora para criar terra indígena, unidade de conservação, onde não tem, onde não precisa. O Brasil tem mais de 50 milhões de hectares de unidade de conservação, 14% de áreas indígenas, e é meio que nisso que acontecem os problemas. Além de 60 milhões de hectares de terras não atribuídas. Isso é um prato cheio para quem quer fazer errado. Isso dá muito dinheiro. Só que é fácil colocar nas costas do produtor. 2%, segundo apurações, 2% dos produtores rurais têm desmatamento ilegal. O restante não tem. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente às vezes fala assim, o crime organizado, os líderes do crime organizado estão nas cadeias ou estão nas favelas. Cara, não estão. Não estão. Eles estão no Alphaville, eles estão no Lago Sul, Exatamente. eles estão lá na Faria Lima, na Paulista. E eles estão comprando postos de gasolina, eles estão comprando usinas, eles estão comprando fazendas, eles estão... Exatamente. E aí, quando a gente fala de grilagem, por exemplo, por que eu fico me perguntando. A gente foi descoberto, não vou discutir isso aqui, em 1500, nós estamos em 2026. Cadê o plano de uso-ocupação do solo do Brasil, um plano de regularização fundiária sério para atribuir título para quem quer trabalhar, para botar um CPF naquele local? Mas não dá, porque aí você acaba com uma mamata de um grupo ali que nem CNPJ tem.
e que está atuando, inclusive internacionalmente. Está sendo recebido na China, está sendo recebido em outros países, como se fosse uma instituição. Exato. E o agro não é convidado para estar lá. Nem sentar na mesa. Não. E o agro é quem paga essa conta. Quando fala de emissão de gás de efeito estufa, eles colocam toda a conta do desmatamento no agro brasileiro. E aí dizem que o agro emite tanto. Só que o agro não emite isso. Primeiro, porque aquele desmatamento ilegal não é do agro. E segundo, porque o sistema internacional não deixa a gente fazer balanço de emissões. O meu boi é mais verde que o boi europeu, porque o meu boi pasta. E o pasto faz fotossíntese, capta carbono. Então, o sistema está todo contra o setor. A gente precisa tomar uma providência. Principalmente na questão ambiental, que vem por essa bandeira bonita, essa coisa, né? Quem não é a favor de água limpa, passarinho? Vou te falar um negócio, na boa, assim, eu não gosto muito de discutir política, essas coisas não, porque depois a gente é rotulado de um tanto de coisa. De um lado ou de outro hoje, Mas eu né? vou te falar um negócio, assim, quando eu vejo uma Marina Silva falando de meio ambiente, olha, assim, não é nem como jornalista agora, esquece o jornalista, deixa eu falar o cidadão aqui, deixa eu jogar pra fora. Vai, estamos no fim da feira aqui, gente. Cara, tá de noite aqui, tá. Sabe, assim, quando eu vejo aquilo, me dá nojo de ver um ser que tá ali a vida inteira vegetando, parasitando. Que perdeu uma grande oportunidade nesse governo de fazer. Já que construiu a vida em cima disso, por que não fez a regularização fundiária? Por que não coloca a sustentabilidade da energia brasileira, que é a gente que planta, como um diferencial para o nosso produto ir para fora? Que fala que conhece a Amazônia e tá o tempo inteiro falando de plantio de soja na Amazônia. Sabe essas loucuras, essas paranoias? Então, assim, a gente vê um país que parece que está de cabeça para baixo. Aí eu te pergunto, você falou assim, temos que tomar a providência. Quem temos? Vamos lá, adoro essa pergunta. E principalmente nesse ano. Ano de eleição, a gente precisa parar de fugir disso. Quem são os representantes do agro? Eu trabalho diretamente com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem 300 deputados lá. Tem, sei lá, 30 senadores. Quem entende de verdade de agro que está lá dentro? 30? Em 513 deputados? A culpa é nossa, do setor. Quem nós? O setor precisa entender que enquanto ele não eleger representantes que entendam dos problemas do setor, que entendam do que o setor precisa, como regularização fundiária. Eu falo tanto dessa regularização fundiária porque é uma coisa que me revolta demais. É básico. Se a gente não resolver isso, não dá para o sujeito ter um licenciamento, um cadastro, um financiamento, ele não pode exportar, ele não pode comprar a prazo, não pode fazer nada. E a gente não resolve esse problema básico. Então, se nós não tivermos, o setor não se organizar para colocar na frente, né, na direção dos seus problemas, os seus eleitos, e vamos falar de deputados estaduais, deputados federais, de senadores, de governadores, de presidente da República, que a gente vai ter que votar esse ano, a gente não vai ter representatividade. Pois é, mas o povo do agro consegue eleger porque todo mundo vota. O voto da Samantha tem o mesmo valor do voto do cara que está usuário de crack que está caído na sarjeta. Assim, o peso é o mesmo. Mas você não vai gostar de ouvir o que eu vou te responder. Responda, vai. Eu preciso de ouvir o que você tem me responder. Divino, quem garante 25% do PIB? Quem garante 30% dos empregos? Quem garante superávit de balança comercial? É esse setor. Então, quem que paga a campanha? Está pagando para a pessoa errada. Mas eu vou te falar uma coisa. Financiamento de campanha aberto, fora fundo partidário, que eu acho um absurdo, mas financiamento de campanha é uma coisa que a gente faz licitamente para quem nos representa. Mas eu acho que o agro pode até ficar meio chateado comigo agora. Ih, você já está chateado com nós dois. Eu acho que o agro pode até ficar chateado, mas eu penso o seguinte, que o agro, ele é dividido demais. Aí, pronto. Você vai pegar lá um monte de representantes do agro, um monte de instituições, um monte de setores. A gente conhece, a gente se encontra nos eventos. Sim. Em São Paulo, em Brasília, em tantos lugares. Cara, e assim, tá tendo muito cacique para pouco índio. Eu vejo que este momento é um momento muito positivo. Porque nós sempre tivemos a questão da vaidade do setor, quando uma entidade cria uma coisa, a outra quer criar igual para não entrar naquela que já está criada. A gente sabe disso. Mas eu estou vendo um momento ímpar, eu estou no agro há 25 anos,
onde o presidente da ABAG, da Sociedade Rural Brasileira, da ANDAV, da CNA, estão convergindo para algumas situações, estão olhando coletivamente para o setor. Eu nunca tinha visto isso ainda. Por que não junta tudo isso num guarda-chuva só? Sabe? Não precisa de ter um presidente da ABAG, o presidente do não sei o quê, o presidente sabe, Sociedade Rural Brasileira. Cara, junta tudo. Junta. Pra que ter um monte de cara, cada um mandando no seu feudo? Porque acaba que cada um cria uma linguagem. E tem as entidades que representam os setores, né? Tem a do milho, do trigo, do algodão, da soja, do alho, Mas tem aquelas assim, que representam todo o setor. Sim. Você tem um monte que representa o todo. Tem. E acaba que essa fala inglês, essa fala árabe, essa fala chinês, essa fala não sei o quê, e não consegue falar a língua do agro. Tá faltando. E talvez isso está fazendo com que o voto do produtor rural não chegue onde precisa de chegar. E às vezes a pessoa que está trabalhando na fazenda, na propriedade rural, está votando no cara que é completamente contra o agro. Sim, e vota no cara que é contra o agro, que tem uma bandeira diferente. Quando a gente vai olhar os resultados, vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Conselho Monetário Nacional fazendo o banco virar fiscal ambiental, tanto de financiamento quanto embargo. Se a área está embargada, a resolução do Conselho Monetário Nacional é mais real que o rei. A lei diz que o embargo se restringe à área do dano. E para o Conselho Monetário Nacional, se a área tem um pedaço embargado, você nega financiamento para a área inteira. Onde acontece isso? Isso acontece dentro do executivo. Então, a gente tem resolução, decreto, portaria, instrução normativa, coisa que não é lei, não foi o legislativo que fez. Só que o legislativo é fiscal do executivo. Ele pode, através de um projeto de decreto legislativo, que é essa tentativa do legislador, derrubar esse tipo de medida. Só que sem essa união, a gente não tem força para brigar. E eu vou te falar que ainda tem um outro problema, que é a sua área, a área que você entende muito, que é o judiciário. O judiciário, ele atua de uma maneira principalmente contra o agro. Ativista. É ativista mesmo. Ativismo cara, judicial. quando você não deixa liberar uma ferrovia, porque vai pegar 1% de uma terra indígena, aí você fala, cara... Quando você não deixa liberar a maior mina de potássio do Brasil, porque está faltando falar com 3 indígenas que são contra. E você importa esse mesmo fertilizante de dentro de uma área indígena no Canadá, no mínimo é hipocrisia. E você olha lá, os índios canadenses estão vivendo muito bem, obrigado. E os daqui estão fazendo dança da chuva. Danada. A não ser aquele que virou produtor rural, porque o índio que está bem na foto é o índio que está plantando soja. Só que ele teve que brigar contra o sistema, né? Sim. Porque os parecidos do Mato Grosso que quiseram plantar tiveram que fazer o que tiveram que virar de ponta cabeça, porque o sistema quer o indígena na oca. Pobre. É triste. Quer a gente pobre também, quer a gente ferrado. E... Cara, eu nem devia estar falando essas coisas, sabe? Assim, fim de feira, gente, eu vou avisar. É fim de feira. Assim, depois de muitas entrevistas e tal, mas eu acho que chega uma hora que... Revolta. Você falou uma coisa que é super importante. Está na hora do brasileiro falar. Não é só ficar brigando, não. Não estou falando de bater boca, não. Não estou falando de ficar de mal do primo, irmão parar de falar com o irmão. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, os extremismos não levam ninguém a nada. A gente precisa de equilíbrio. Mas está na hora da gente falar coisas que precisam de ser faladas. E eu acho que nós estamos com um problema seríssimo, Samanta, que é medo de falar. Está todo mundo com medo de ser preso. Não é fundado, né? Esse medo de falar. Mas eu instiguei ali na minha palestra agora há pouco o seguinte... Onde estão os nossos artigos para os jornais, para as revistas, para os periódicos? Onde estão os nossos representantes do agro, a nossa juventude, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, falando como as pessoas que defendem o meio ambiente falam? A gente tem culpa nesse cartório, a gente precisa assumir, porque eu sei que a hora que eu faço a minha lavoura, quando eu uso um bioinsumo, eu fiz bem para a terra, só que eu não conto isso. Eu sei que quando eu faço rotação de cultura, quando eu tiro a cana e boto amendoim lá, eu estou fazendo a aeração do solo, ciclagem de nutrientes, eu estou melhorando. Ninguém sabe disso na cidade. A culpa é deles que estão na cidade? Não, a culpa é minha que estou no campo, sei, não conto para ninguém.
Então, primeiro quero te dar os parabéns aqui, porque você tem esse veículo que fala e que dá espaço para quem fala. Mas a gente precisa ser mais ativista. Nós não estamos falando de ativismo judiciário, ativismo ambiental. Cadê o ativismo do agronegócio? É. E quando fala que a comunicação falha, realmente a comunicação falha. Porque eu não conto. Como que a pessoa vai saber que eu estou plantando uma soja carbono zero porque eu estou fazendo um plantio junto com uma outra cultura, que é a cultura da braquiária, por exemplo, que vem e que vai com a raiz lá embaixo, e depois eu volto com a soja, e no farelo da soja eu ainda na palha da soja ainda vem e planto milho. Ninguém sabe. Mas a gente aceita um influencer que nunca pisou numa lavoura falar do arroto do boi. Falar Não é que nem não do come. arroto, é o pum do boi. E né? falar que não toma leite porque tem que manter a vaca grávida, porque tem que dar o hormônio, e que não come o bezerro porque é baby beef. Então, assim, realmente, o agro tem que se posicionar. Sim. O agro tem que comunicar. E eu acho que a feira, a Comigo foi assim muito, muito, muito assertiva em tudo que fez nessa feira, porque ela conseguiu essa conexão, trazer, né? Eu até falei hoje numa outra entrevista, falei assim, o fato de trazer os primos agro parece que fez com que o povo da cidade que curte, que acha legal, opa, peraí, deixa ela ver os primos agro, e chega aqui e vê a grandiosidade, vê o quanto esse agro é diverso, o quanto ele é bonito, o quanto ele é bom. O quanto ele melhora a qualidade de vida das pessoas. Eu venho. O ano passado eu não vim nesta feira, eu vim agora nessa feira de novo, na Tecnoshow Comigo, e eu falei lá na cidade, eu falei, gente, a cidade já está diferente, o tanto que o agro melhora a vida das pessoas. As cidades são pujantes, elas são desenvolvidas, elas estão sempre com uma nova avenida. Onde tem agro, Onde sim. tem agro, desenvolve. E as pessoas não conseguem saber disso, porque a gente não fala. Então, o Primos Agro é um grande exemplo, né? De essa conexão que, através do humor, conseguiu trazer a cidade para mostrar o que a gente faz. E se eu te falar que eu vejo produtores rurais criticando? Porque tá fazendo piada com o produtor rural. Não tá fazendo piada com o produtor rural. Ô, Divino, a gente não vai agradar todo mundo. Eu apanho dos dois lados para eu te falar, porque eu sempre defendo equilíbrio, né? Eu digo que a gente não pode ser nem completamente desenvolvimentista e nem completamente ambientalista, porque a gente precisa de um equilíbrio, a gente tem que plantar e cuidar do meio ambiente, etc. Então, para os ruralistas, eu sou verdinha, e para os verdinhos, eu sou ruralista. Eu não agrado ninguém. Mas não é sobre a gente. É sobre o que a gente tem que deixar. E se eles deixarem esse legado de aproximação do agro por conta do humor, que falem mal os amargos, sabe? Que seja, porque tem gente fazendo humor com a religião, Sim. fazendo humor com o cristianismo, zombando. Sim. Esse dia eu vi um negócio engraçado, alguém falou assim, acho engraçado esses comediantes que zombam do cristianismo. Eu não vejo esses caras criticando, fazendo isso com Maomé. Pois é. Por que será, Pois né? é. A gente sabe por quê. A gente sabe por quê. Eu nem né? vou dizer, mas o Charlie a gente Hebdo sabe. que o diga. Sim, Né? sim. É um pouco mais complicado. O buraco é mais embaixo, né? Então cada um sabe onde é que pisa. Boa. Mas vamos lá. A frente parlamentar tem conseguido sucesso, tem conseguido avanços? Olha, faz 3 anos que eu estou morando em Brasília. Eu trabalho muito próximo da Frente Parlamentar, do Instituto Pensar Agro, que é o instituto das entidades que são a base técnica da Frente Parlamentar. E vou te dizer, fantástico. Ali é um guarda-chuva, né? Ali é. E eu vou te dizer, as pessoas não têm noção do tanto que isso funciona. Porque aparece o que eles fazem, mas não aparece o que eles não deixam fazerem com o agro. Eu digo que eles desarmam bomba todos os dias. Porque era para vir, por exemplo, o tal do Plano Clima. Né? E todo mundo vai ter que diminuir emissões, e o Brasil assumiu lá uma meta de diminuição de emissões. Antes da COP, que foi na Amazônia, o governo queria soltar um Plano Clima onde 54% da diminuição das emissões do Brasil eram responsabilidade do agro. Foi o agro que não deixou sair esse documento lá. Então, assim, isso é um exemplo. Eu vou te dizer, Divino, que esses caras, a Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com o IPA, eles conseguem evitar tantos danos que acabam não aparecendo. Então, sim, eles são eficientes.
reforço aqui a importância da gente eleger representantes Sim. que entendam do setor, porque além de fazerem as leis, eles são fiscais do executivo e eles seguram muito o rojão. Bom, para finalizar, eu quero te fazer um convite perto de você, ali em Goianápolis, que fica entre Goiânia e Anápolis. Vai acontecer no mês de agosto o Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola, Ah, olha que legal. que é o maior congresso da aviação agrícola do mundo. É Uau! maior do que o Congresso americano. Em Goianápolis. Em Goianápolis, vai ser Que pertinho de você ali. orgulho, ali bem do perto. lado. É, você vai sair de Brasília, você vai estar ali do lado. Tem um condomínio aeronáutico, aeronáutico, chama o negócio? É aeronáutico. É um aeroporto particular lá. É um espetáculo, um negócio de louco, trem de doido. E eles vão fazer lá. Aí vem empresas dos Estados Unidos que expõem lá. Tem empresa brasileira. Nós temos o único avião agrícola do mundo movido a etanol. Ai, já que que estamos falando delícia. aqui Já de que meio estamos ambiente. falando de meio ambiente, né? vem aí o SAF, que é o combustível sustentável da aviação. Exatamente. O Brasil tem uma grande chance de ser o grande fornecedor disso. Inclusive, lá no Instituto Pensar Agro, o SINDAG, que promove, está lá. Sim. Fala com o Gabriel Colli, Gabriel, conversa sempre. com o Gabriel. Fala, Gabriel, como é que é esse negócio? Eu quero estar lá nesse Congresso da Aviação Agrícola. Não, falarei porque interessa e a gente precisa olhar para isso como uma grande oportunidade para o agro. Primeiro, porque o agro tem que usar a aviação agrícola a seu favor. Primeiro ponto, acabar. Outra coisa que tem narrativa. Porque joga veneno do céu. Gente, receituário agronômico, toda a parte de olhar o clima, etc. Mas o segundo ponto é isso. Combustível sustentável da aviação é uma chance para Tem o a Brasil. regulamentação dos drones agora, que assim, o SINDAG está brigando muito, porque tem muita gente comprando drone, assim, empolgou e comprou, e não sabe depois nem como usar, então está querendo regulamentar, fazer tudo Não, certinho, eles são super bonitinho. atuantes, né? Então, tá aí um convite para você. Obrigada. Tá? Eu te agradeço imensamente por ficar comigo aqui nesse final de dia. Fim de feira. Fim de feira. Mas foi um E a gente desabafo, um poder- desabafo mútuo. Que legal, né? Eu não sou de fazer isso, viu, Samantha? Mas Mas eu tenho esse dom, eu me sabe? senti em casa. Obrigado por ter me provocado. Imagina, eu que te agradeço, Ah, divino. Você era minha entrevistada, você deveria falar, né? Mas acabou que eu falei, acho que até mais do que você. Imagina, foi um bate-papo incrível e eu acho que a gente precisa disso, dessa clareza na comunicação, sem rabo preso, sem tabu, para que a gente, de fato, o que a gente quer? A gente quer melhorar o setor, porque a gente quer melhorar o Brasil, acho que é isso. Minha querida, obrigado. Que Eu que te Deus te agradeço. abençoe tremendamente. Amém, a nós, obrigada. E continue fazendo o seu trabalho, eu sou fã dele, viu? Obrigada. Eu não vou falar mais nada, já falei muito hoje. Estamos no final de dia, à noite, aqui na Tecnoshow comigo. A feira já acabou, todo mundo já foi embora, já escureceu. E a gente está aqui falando de meio ambiente, falando de agronegócio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.